Eu vou te dar 4 super dicas simples para você otimizar o seu tempo e ter mais produtividade. Daqui a pouco a gente vai retomar sobre os modelos perigosos da tríade do tempo. Fica ligado! Na semana passada a gente falou do super-homem, o modelo do super-homem, que ele consiste em pessoas que trabalham extremamente a urgência em primeiro lugar, colocam a circunstância em segundo lugar e por último a importância, que é o mais importante. Então, retomando o super-homem é aquele que apaga incêndio, gente, aquela pessoa que está sempre correndo e fazendo as coisas para os outros. Eu vou colocar no final desse vídeo algumas dicas que vão ajudar tanto o modelo perigoso do super-homem, como os modelos que eu vou falar hoje, que é do Homer Simpson e o modelo do equilibrista, tá bom? Então segura até o final aí para a gente colocar todas essas informações para vocês, algumas dicas que vão ajudar você a controlar melhor o seu tempo. Bom, vamos lá para a famosa tríade do Homer Simpson, tá? O Homer Simpson, pessoal, ele é colocado dessa forma exatamente pela associação ao personagem. É uma pessoa que não tem muito sonho, é uma pessoa que ela está presa sempre às atividades do dia a dia. Ela não consegue lutar muito pelos seus objetivos. Então, reforçando, elas são escravas do próprio destino. Ele é escravo das circunstâncias. Tudo que aconteceu para ele tá bom. Então, apareceu uma oportunidade agora de fazer uma atividade, legal, vou fazer. Mas apareceu outra oportunidade para ele fazer outra atividade, legal, vou fazer. E aquilo tudo que é importante vai ficando também para depois. Se ela só está trabalhando o circunstancial dela, é lógico que tudo vai ficar para a última hora. Mas nem sempre vai ser visto como última hora, porque não é importante para essa pessoa. Então ela tem que começar urgentemente a fazer novos planejamentos. Tem que saber o que eu preciso para hoje, o que eu preciso para amanhã, o que mesmo eu quero, qual é o meu sonho. Porque geralmente a tríade do Homer Simpson faz com que a pessoa fique presa num ciclo vicioso, onde ela vai atrás das necessidades que as outras pessoas estão fazendo. É praticamente um Maria vai com as outras, né? Então a pessoa está acostumada a fazer o que os outros fazem e não consegue dar ação para os seus planos. Pessoal, não estou falando que quem se identificar com a tríade do Homer Simpson é uma pessoa que só faz o que os outros pedem. Na verdade, ele está nesse ciclo vicioso e ele tem que pegar e retomar os seus próprios planos para conseguir chegar em bons resultados. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E para não falar que todo mundo é perfeito, inclusive que eu sou perfeito, eu também me enquadro em uma delas em alguns momentos do meu dia, em alguns momentos quando eu não faço alguns planejamentos. Na última tríade, a do equilibrista. As pessoas que caem nesse problema da tríade do equilibrista, geralmente elas desenvolvem até um planejamento, elas começam a trabalhar aquilo, mas o que impede elas e faz com que elas caiam sempre no que é circunstancial e no que é urgente? Elas sempre dizem sim para as pessoas. Não sei se você se identificou. Quer dizer, elas não sabem dizer não. E quando não sabe dizer não, alguém te pede alguma coisa, você para o que você está fazendo e começa a executar. Mesmo que você sabe que você vai ter que deixar para depois aquilo seu que é importante. Então você começa a entrar também num outro ciclo vicioso de ser uma pessoa educada. O que a pessoa vai pensar de mim se eu não resolver isso? Então eu preciso resolver o que é meu, mas se eu não resolver isso para aquela pessoa, pode ser que ela possa me julgar lá na frente. Então o equilibrista, ele vai cada vez mais segurando mais pratos, como mesmo um profissional no circo, ele vai colocando cada vez mais atividades e vai mantendo aquilo em ordem, porém chega uma hora que ele não consegue mais suportar o equilíbrio de tudo aquilo. Então você chega numa exaustão, você acaba tendo outros problemas de saúde, e isso aí é gravíssimo. Esse é o terceiro modelinho que ele tem um risco, porque são as pessoas que geralmente não sabem dizer não para os outros. Mas e agora? Qual que é a tríade ideal para eu seguir? A tríade ideal é aquela onde o que é importante sempre vai ser maior do que o que é urgente e o que é circunstancial. Então, fazendo um bom equilíbrio disso sobre manter uma grande esfera de importância à frente de tudo, isso você acaba tendo maior controle da sua própria vida, dos seus negócios, das suas atividades, e você consegue deixar tempo, sim, para a sua diversão, para o seu lazer, que são as coisas circunstanciais. E aí sim você pode tirar o seu tempo livre para fazer as suas atividades e se desenvolver cada vez mais. E como eu me livro dessas tríades que são mais perigosas? Não existe uma regra clara para todas elas. Cada uma depende do seu perfil.
Mas existem algumas regras que, se você conseguir se habituar a elas, você consegue ter resultados cada vez mais rápidos. E eu gosto das mais simples, porque eu gosto de trabalhar com as coisas simples também. Então as mais simples me trouxeram maiores resultados e eu tenho certeza que vão trazer para você. Duvide dessas regras, pessoal. Duvidem aplicando, porque elas trazem resultado. Criando um hábito e fazendo uma rotina nova, você acaba tendo resultados que talvez você nem imaginaria. Uma delas é a organização do seu dia e das suas agendas. Ah, Bruno, mas isso aqui é conversa, todo mundo fala sobre, é lógico, é óbvio organizar a minha agenda. Mas e se você tivesse uma agenda que você utiliza no seu bolso no dia a dia, que você utiliza na sua mesa no dia a dia, o seu celular? E não a função de agenda, mas a função de alarme. Uma das coisas que eu já utilizei e que eu falo que dá muito resultado, coloca no seu celular um despertador de pelo menos 1 em 1 hora. Faz esse teste. Só que o nome desse despertador vai estar ocupação ou produção. Para um pouquinho para pensar nisso. Imagina que de hora em hora o seu celular vai estar te lembrando se você está, nesse momento que tocou o celular, você está se ocupando ou você está produzindo alguma coisa. Talvez aí você nem precisaria de uma agenda mesmo física para saber o que você deveria fazer. Talvez com essa orientação de saber se você está se ocupando ou se você está realmente produzindo, vai fazer com que você se mexa e comece logo a fazer o que realmente é importante naquele momento. Uma outra regra simples são as próprias mídias sociais, redes sociais e usabilidade que nós temos, o hábito de WhatsApp. Experimente colocar uma agenda também para que você possa ver durante apenas 20 minutos. Eu prefiro que coloque 10, mas eu estou dando uma colher de chá, 20 minutos, para você realmente acessar suas redes sociais e os seus contatos diretos, como o WhatsApp. Se você tivesse um despertador que é o horário de redes sociais e de WhatsApp somente para isso, será que você não ia ter mais produtividade? Então fica mais uma dica aí. Uma outra ferramenta que eu uso, que é muito simples também e traz muito resultado, é a ferramenta do tem que. É o tem que fazer alguma coisa. A gente tem muito esse costume. A gente está fazendo alguma atividade séria, alguma coisa que é importante e bate uma luz que a gente precisa fazer mais alguma coisa. E às vezes a gente para e começa a desenvolver essa outra coisa. Quando a gente começa a desenvolver, aquilo que é importante se tornou urgente no final do dia. Então, o tem que existir uma lista na sua vida. Procure também anotar tudo aquilo que te dá um estalo, você anota na sua lista do tem que, e depois que você termina a sua atividade, que realmente é importante, você dá atenção para a sua lista do tem que. Então vamos lá para a última dica. Se programe sempre para o dia seguinte. E não é uma super agenda não. Eu estou querendo dizer que você faz pelo menos um ajuste de qual roupa você vai vestir no dia seguinte, antes de dormir. Você já parou para pensar? A nossa cabeça ela é que nem um HD, é que nem uma bateria. Chega uma hora que ela esgota e a gente não consegue produzir mais. Então, no final do dia, que a gente não precisa produzir tanto, por que a gente já não começa a usar esse restinho de bateria para a gente gastar com algo que é realmente mais irrelevante, mas que talvez vai tomar um pouco do seu tempo, da sua energia, do seu dia seguinte, que é abrir o armário, já decide qual camiseta você vai utilizar no dia seguinte, qual calça, qual sapato, e aí você já acorda e você pelo menos já está com aquela roupa pronta para o dia seguinte. Isso muda muito. Isso também, principalmente, já definiu o que você vai comer no café da manhã do dia seguinte, também é importante fazer à noite. Então façam esses testes, utilizem isso com sabedoria, não precisam fazer tudo de uma vez, gente, não dá para mudar o mundo de uma vez, a gente tem que fazer as coisas aos poucos, então não dá para a gente mudar a nossa posição também de uma vez, a gente também tem que fazer aos poucos. Então eu vou retomar aqui as dicas que são importantes para você testar. Despertador, de hora em hora, contendo ocupação ou produção. Minha lista do tem que, tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu anoto para deixar para depois do que é importante. O controle das suas redes sociais e da sua comunicação com seus colegas. Então, determinar a hora para você conseguir dar atenção para isso, que é mais circunstancial. Se antecipe no que você vai fazer no dia seguinte. Então, prepare a sua roupa bonitinha para que você vai usar no dia seguinte e você não se preocupe com isso na hora de você acordar. E também, se possível, programar também o seu café da manhã. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Então, tentem seguir as suas regras para não se tornar um super-homem ou não se tornar um Homer Simpson ou um equilibrista. Tá bom? Espero vocês na próxima semana. Se você gostou, curte aqui, compartilha, ativa o sininho para você receber todos os vídeos todas as semanas e vamos para cima!